também aguardando a nossa ilustre convidada de hoje, doutora Ivana Davi. Doutora Ivana Davi, não sei se já entrou. Se tiver, dá um tchauzinho aqui, doutora Ivana. Bem-vindo a todos aí. Uma alegria, uma honra tê-los como espectadores para bater esse papo importante hoje. Presença ilustre aqui, Nilson, meu sogro. Quem mais? Doutora Ivana aqui. Perfeito. Doutora Ivana já está no recinto. Olá! Doutora Ivana, Ei, boa noite. tudo bem? Tudo bem? Melhor agora, falando e ouvindo a senhora. Queria dar boa noite mais uma vez a todos aí que estão nos assistindo, que se interessaram em participar desse diálogo tão fundamental e atual, não é, doutor? O assunto, a pauta do dia. Eu não sei sinceramente, eu não sei o que vai atrair mais a audiência. Se é essa a pauta do dia, ou se é a sua presença, que é um show à parte sempre, né, doutora? Sejamos sinceros. Não, Realmente, imagina, realmente eu queria dizer que hoje, além de tudo, além desse prazer, dessa honra, mais do que nunca, claro, quando a gente bate um papo com alguém, a gente sempre aprende alguma coisa, né? isso eu acho que é a melhor parte da história, dos encontros. Com certeza, com certeza. Mas mais do que nunca, hoje eu estou com uma imensa responsabilidade, acima de tudo, porque eu estou batendo papo com a senhora, que é, sem dúvida alguma, uma das maiores autoridades do Brasil em termos de conhecimento na nossa persecução penal, no nosso sistema de justiça criminal, de polícia judiciária, sem qualquer exagero aqui. E todos que conhecem o seu trabalho sabem disso. Então, eu tenho essa enorme responsabilidade aqui de conversar com a senhora e estou aqui, mais do que nunca, para ouvi-la e aprender um pouco mais. Vamos aprender juntos. Doutora Ivana, que acho que dispensa apresentações, mas é sempre importante a gente lembrar. A doutora Ivana é juíza de direito, desembargadora hoje do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e foi, por quantos anos, doutora? Corregedora? 10. Durante 10 anos que realmente marcaram a história da Polícia Civil do Estado de São Paulo, né? Realmente isso é inegável. Foi, apesar de nós termos um histórico, é bem verdade, né, doutora, de termos excelentes corregedores no DIPO. Sim, sim. Né? Temos. Mas a senhora, sem qualquer exagero, novamente, foi um divisor de águas, marcou realmente a sua presença lá. Então é uma alegria. Para não me estender, porque eu poderia ficar aqui durante uma hora tecendo elogios para a senhora, mas eu vou cansar a nossa audiência, né? Eu queria começar lhe perguntando o seguinte: a senhora é uma conhecida nacionalmente, a senhora tem essa notoriedade, entre outras coisas, por ser uma defensora da Polícia Judiciária. E eu sempre até faço questão de ressaltar que, na verdade, a senhora não é uma defensora da Polícia Judiciária, a senhora é uma defensora do Estado de Direito, da segurança pública, do interesse público, da sociedade, né? E conhecendo o sistema de justiça criminal como a senhora conhece, a senhora sabe da importância da Polícia Judiciária nessa engenharia que nós temos do sistema de justiça criminal brasileiro. Eu queria perguntar para a senhora passou a ter essa visão da importância da Polícia Judiciária nesse sistema durante o seu período de passagem pelo DIPO, ou a senhora sempre teve essa visão? Boa noite a você, ao carinho da associação, ao respeito que sempre recebo de todos vocês. Para mim é sempre um aprendizado, uma honra, um desafio. E eu sou de uma geração, vou fazer 30 anos de carreira, tenho 27 anos em jurisdição criminal. E eu sempre fui muito estudiosa. Na minha época, os concursos não eram como é hoje. Você tinha que ler 5, 6, 7 autores de cada matéria. A Constituição era outra Constituição, né? Porque eu estudei antes de 89, o meu concurso foi na mudança dessa Constituição que nós vivemos agora.
E eu sempre me preparo muito para as minhas lives. Eu preparo aula, preparo palestra, cada um é cada um, e eu sempre tento fazer o meu melhor, sempre tentando superar as expectativas. E eu me preparei para essa live, até porque hoje o dia foi intenso. Eu acho que eu dei umas 7, 8 entrevistas falando sobre a importância da Polícia Judiciária. Eu ouso inverter essa pergunta que você me faz, no seguinte sentido: quem consegue não defender a Polícia Judiciária quando se diz, ou se pelo menos se identifica como um processualista penal? Porque aonde na leitura da Constituição Federal, do Código de Processo Penal e das leis extravagantes, seja a lei da 12.850, que eu gosto tanto, seja agora o pacote anticrime, seja a lei de abuso de autoridade, que não encaixe como investigação a Polícia Judiciária. Porque eu ouso, né, questionar aonde é que se consegue fazer investigação sem se ater à função, à atribuição constitucional da Polícia Judiciária, que está na Constituição Federal. Se você olha a Constituição inteira, você não acha, né, a atribuição do MP, por exemplo, investigar crime. Lá no artigo 129 está que o Ministério Público investigará um crime civil, não no âmbito criminal, como está no 144 da Constituição Federal. Não é à toa que se teve que fazer um julgamento inteiro, o Supremo Tribunal Federal teve que votar, e na sua maioria, porque não foi unanimidade, se entendeu dessa possibilidade em fatos específicos, sempre numa função subsidiária à da Polícia Judiciária. Daí para frente, eu não consigo antever nada que diferencie isso ou que possibilite um outro tipo de investigação que não seja pela Polícia Judiciária. Mas ser óbvio hoje dá um trabalho do cão. Você tem que ficar explicando o que é óbvio, é uma coisa que cansa. Mas eu acho que é da situação que nós vivemos. É um momento difícil, de muito ruído, mas felizmente, exatamente graças às mídias digitais, né, a essa liquidez da informação, e acho que nem Bauman imaginava que a gente fosse viver uma situação tão importante para a liquidez da informação, que é essa pandemia, a gente está conseguindo colocar isso para a sociedade de uma forma mais clara. Está acontecendo tantas situações, né, que refogem da Constituição Federal, que o tempo inteiro a gente está tendo a possibilidade de trazer à sociedade a importância da Polícia Judiciária, explicar para a sociedade o papel da Polícia Judiciária e colocar para a sociedade, que na verdade, os meus jurisdicionados, os delegados dessa sociedade, de um país de 209 milhões de habitantes, a importância da autonomia da Polícia Judiciária. Eu sempre entendi assim, porque sempre fui muito estudiosa, mas depois, à frente do DIPO, eu trabalhei com o Chico Bruno, que depois do Chico Bruno foi o Maurício Porto Lemos Alves, um grande corregedor, e eu vim depois do Maurício Porto Lemos Alves. O DIPO, ele sempre teve uma tradição, que foi quebrada depois de mim. Sempre no DIPO, o juiz corregedor fez escola no DIPO. Eu acho que por isso o sucesso daqueles que me antecederam e a escola que eu fiz. Eu aprendi polícia, me antecederam e sempre defenderam a Polícia Judiciária. E aprendi polícia com a polícia. Eu falo que eu tenho uma gratidão imensa pela Polícia Judiciária, porque se eu entendo um pouco de polícia e estudo e consigo falar isso para o país inteiro, é porque a Polícia Civil do Estado de São Paulo me ensinou. Foi eu indo nas delegacias, naquela época a gente tinha 10 mil presos. Eu fui a primeira juíza a interditar todas as delegacias, tirei todos os presos da delegacia, coisa que as pessoas nem imaginam. A gente tinha 10.600 presos. O delegado passava o dia carregando preso para cima e para baixo. E enquanto ele não estava carregando, ele tinha que ficar tomando conta para o preso não fugir. Então, o menos que a polícia conseguia fazer era investigar.
Naquela época, o secretário era o Dr. Nagashi Furukawa, que foi juiz de direito. Nós começamos um processo de interdição nas carceragens dos distritos e os 10 mil presos saíram. Foram quando começou a construir os CDPs e quando a gente começou, né, a colocar a Polícia Judiciária, que afeta a Secretaria de Segurança Pública, a conseguir, ou pelo menos começar, a cumprir a sua Constituição, a sua função constitucional. E os presos começaram a ir para a Secretaria de Assuntos Penitenciários, porque São Paulo era um estado onde preso estava em quase todas as secretarias. Preso estava na Secretaria de Saúde, preso estava na Secretaria de Assuntos Penitenciários, preso estava na Secretaria de Segurança Pública, e a gente, naquela época, conseguiu, pelo menos, colocar os presos na secretaria que afeta, né, e que recebe dinheiro do orçamento para isso. E foi assim que eu comecei a estudar. Nisso, nessa mesma época, iniciava-se, né, as apurações, ou pelo menos o crime organizado começou a colocar a sua cabecinha para fora, de uma forma mais latente, porque enquanto eu e o Dr. Rui falávamos disso, todo mundo falava, isso é um exagero, imagina, isso não existe. E a cobrinha virou essa anaconda que nós estamos vivendo hoje, e aí foi que eu comecei a estudar Polícia Judiciária e organização criminosa. Então eu devo tudo isso, na verdade, à Polícia de São Paulo. Por isso que eu tenho esse carinho tão grande e cuido tanto, estudo tanto, que eu acho que é a forma mais justa, né, de tentar fazer alguma coisa para a polícia crescer, para a polícia tomar o espaço que é dela, né, que a Constituição impôs a ela. E assim a gente vai trabalhando e tentando mudar um quadro difícil. Às vezes eu acho difícil, às vezes eu acho cego, e às vezes eu acho que é doloso, que tenta pegar o tempo inteiro um espaço que é da Polícia Judiciária. Quem quiser fazer Polícia Judiciária, basta estudar, prestar um concurso, ser delegado e investigar. É simples assim. Perfeito. Perfeito. Preciso dizer que todo esse carinho e essa gratidão é sempre recíproca, senhora, por tudo que a senhora defende. Sou mimada pela polícia. A Polícia Civil, a Polícia Judiciária e, por consequência, a segurança pública, né? E realmente, né, doutora, a senhora tocou no início, já no início, falando da nossa função constitucional da Polícia Judiciária, para esclarecer aí quem está assistindo, às vezes, que não tem tanta familiaridade com a questão, que não é da área, né? A Polícia Judiciária, que é a polícia investigativa, a polícia que tem a competência para realizar as investigações criminais, atuando depois que o crime acontece, e também prestar todo um apoio e suporte ao Poder Judiciário, daí o nome Polícia Judiciária. E essa polícia no Brasil, em âmbito federal, ela é a Polícia Federal, em âmbito estadual, elas são as polícias civis. E essa questão da investigação, ela nos é muito cara, a questão da exclusividade da investigação, não é por uma questão de vaidade, porque a gente gosta, porque a gente quer, porque a gente acha bonito, porque pelo contrário, a investigação criminal é um grande ônus, né? Ela é um procedimento que tem um potencial e o condão de devassar a vida de uma pessoa de maneira irreversível. Mas assim nós defendemos porque somos obedientes à lei e à Constituição Federal. E assim determina a Constituição Federal, não é? A exclusividade ao atribuir à Polícia Judiciária, a Polícia Federal e as polícias civis, a competência da investigação criminal. Mas eu acredito que momentos como esse que a gente está vivendo, né, seja do coronavírus, a crise do coronavírus, e aí, infelizmente, a gente está vivendo uma crise dentro de outra crise. Eu nem sei direito qual crise nós estamos vivendo qual que é a pior, né? Enfim, mas coisas que só no Brasil acontecem. Mas a gente está vivendo uma crise dentro de outra crise. E eu prefiro sempre enxergar o lado bom disso tudo, né? No aspecto do coronavírus, eu acho que a sociedade, a gente vai ter diversas evoluções sociais, comportamentais, comerciais aí, né? Que a gente vai ver num curto espaço de tempo. E também no aspecto do direito, e aí trazendo já para essa crise que foi instaurada dentro dessa outra crise, que foi devido a essa possibilidade de intercorrência, de interferência política dentro da Polícia Federal. Mas eu creio
que disso também, dessa crise, nós podemos tirar algo positivo, estamos tirando como agora, né, esse debate que a sociedade está tendo, e a sociedade está podendo ver com seus próprios olhos a necessidade de a gente ter uma polícia judiciária autônoma. Né? A sociedade está vendo que polícia judiciária não combina com política, justamente porque nós temos que ter a autonomia e a independência para investigar quem quer que seja, independente da classe social ou do cargo que ocupe, ainda que sejam cargos políticos de alto escalão, ainda que seja o mais alto mandatário da nação. Né? Então, portanto, é fundamental cada vez mais que essa polícia que investiga, para que possa exercer sua função em toda a sua plenitude, que nós tenhamos as garantias necessárias, as garantias que são dadas às outras instituições de Estado, que possuem atribuições típicas de Estado, como o Poder Judiciário, como o Ministério Público, como a Defensoria, como a Advocacia Geral da União, né? Que nós tenhamos essas mesmas garantias para que sejamos blindados contra interferências indevidas e que, assim, a gente possa exercer a nossa função. Eu acho que... Você sabe, você me conhece há um tempão, e eu adoro guerra, né? Adoro estudar guerra. Na verdade, eu adoro guerrear. Né? Eu falo que de vez em quando eu tenho que tampar aqui minhas marcas, porque eu gosto. Eu sou uma mulher assim, a minha personalidade é assim, e eu estudo guerra. Talvez por isso que gosto tanto de falar sobre crime organizado e estudar, né, tudo isso. Que quando a gente estuda história, né, os grandes impérios, eles sempre se formam na guerra. Né? Essa coisa de conquista, essa coisa da estratégia, né? Eu vejo a vida como um jogo, sempre vi. Eu sempre coloco os meus óculos, que nunca são cor-de-rosa, e olho a vida como um grande tabuleiro. E acho que sobreviver é sempre um jogo de estratégia. Nem sempre é guerrear, bater, matar e a luta. Às vezes a estratégia está no parar e observar o movimento do outro. Quem estuda Aldous, que é um grande cara que escreveu sobre guerra e que tem uma visão muito diferenciada de Sanshui, que tem um lado de uma guerra um pouco mais harmoniosa, né? Ele fala que o melhor lugar para estar numa guerra é sempre na defesa. Você deixa o inimigo se movimentar, presta atenção no movimento e depois só é que você se movimenta. Então você fala no final, que não é por outro motivo que a defesa sempre fala no final. Não é por outro motivo, quando você coloca isso numa linguagem de direito, que quem acusa fala primeiro e quem defende fala pro final. E o juiz é o que fala no final de todo mundo. Então todo juiz que fala antes ou que tenta colocar. O juiz ele tem que ter essa consciência de ouvir todos, permitir que todos falem e só falar ao final. Esse é o jogo desses players da justiça. E quando a gente fala de polícia, a Olivia está aqui aprontando, como sempre. E quando a gente fala de polícia, a polícia judiciária, ela vem do poder judiciário. É muito simples. Para quem gosta disso, dá um Google e descobre que o juiz de direito era o delegado de polícia. E quando ele não conseguia mais, ele delegou. Né? O delegado ele chama delegado porque ele tem uma função delegada do judiciário. Por isso que ele é a polícia do judiciário. E quando a gente fala isso e vê o que nós estamos vivendo hoje, é um quadro muito simples. É alguém que não tem a função de investigar, querendo fazer às vezes. Né? Atropelando quem na Constituição tem essa função estatal. E eu acho importantíssimo a sociedade estar assistindo tudo isso e nem precisa concordar com a nossa tese de que a polícia tem que ter autonomia. E quando a gente fala autonomia e a gente ouve vozes, é o que eu falo, natural, as vozes, dizendo que onde já se viu uma polícia com autonomia financeira, uma polícia independente, nós não estamos falando de autonomia financeira, de ter cofre, de poder gastar o que quiser. Não é isso. Não tem função, na verdade, não tem atribuição mais controlada que a polícia. A polícia é controlada pela sociedade, pela vítima, pelo réu, pelo advogado, e lá para o juiz de direito, e tem lei de abuso de autoridade. Ninguém quer o papel de ninguém.
Mas é só permitir que a polícia tenha essa autonomia, que é o que a Polícia Federal fez, por exemplo, na Operação Lava Jato. E não é dar além, é só fazer com que isso funcione. Quando a gente assiste hoje toda essa ingerência, né, do presidente da República querendo ter interferência dentro da polícia judiciária, da Polícia Federal, eu fico me perguntando, e hoje eu já dei umas 8 entrevistas sobre isso, a que título? Se você estuda o organograma da Polícia Civil, se você estuda o organograma da Polícia Federal, em nenhum momento você vai ver o chefe do executivo tendo qualquer ligação. É só olhar, isso é só dar um Google, entrar no site e você vai ver no organograma da polícia que o chefe da Polícia Civil, aqui em São Paulo é delegado-geral, em alguns estados é chefe de polícia, na Polícia Federal é o superintendente, que é o 01, como eles chamam. Em nenhum momento nessa grade organograma existe uma ligação com esse chefe. E se não existe, por que a necessidade de criar? Eu acho que hoje o que nós estamos vivendo, além, né, dessa importância que a sociedade tem que dar para a investigação, para as polícias terem essa autonomia, e essa autonomia, na verdade, nada mais é do que ter a liberdade de cumprir a lei, o que deveria ser óbvio, o que deveria ser inerente, né? Porque crime é ao contrário disso. Né? Engraçado como é difícil, e a gente fala isso para os nossos seguidores, falar o óbvio, né? A sociedade devia estar questionando como assim o delegado não tem autonomia. E não o delegado ter que falando, olha gente, eu tenho que ter autonomia. O que nós vivemos hoje com a abertura, né, com a divulgação do depoimento do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, é nada mais, nada menos do que uma aula de ética e moral. Né? Eu vejo ele como colega, porque foi meu colega por 22 anos, e eu não faria nada diferente do que ele fez. O que ele está fazendo, e quando ele depõe, hoje eu escutei um indivíduo, um advogado, falando o seguinte, nossa, que idiotice, falou o óbvio. Não falou o óbvio. Ele deu uma aula de ética e moral, que é mais ou menos, você quer minha cadeira? Você quer colocar na minha cadeira quem você quiser para ter, como que é? Ele quer relatórios. Quando você não tem essa atribuição, não existe essa atribuição. Delegado de polícia não tem que fazer relatório nenhum. Nem para o presidente, nem para o governador, nem para ninguém. O relatório é dentro do auto de inquérito policial, que vai ser apreciado pelo promotor de justiça e sobre a égide de decisão de um juiz de direito. É o que está na lei. O delegado não é funcionário do promotor, o delegado não é funcionário do juiz, o delegado não é funcionário do governador ou do presidente da República. O delegado é uma autoridade policial instituída pela Constituição Federal, com uma lei própria, que é o Estatuto do Delegado de Polícia, e que tem as suas funções no Código de Processo Penal e em quase todas as leis extravagantes, e responde por abuso de autoridade, como eu e como qualquer outra autoridade que está na cabeça de uma investigação, e eu, por exemplo, julgando. É assim que se trabalha no Estado democrático. Eu não tenho que fazer relatório para ninguém. Eu tenho que escrever, assinar o meu próprio nome e responder civilmente, criminalmente, administrativamente pelo que estou escrevendo. Eu só não consigo entender, e isso deve ser cultural, porque sempre, ou que horas que o delegado tem que fazer um relatório, tem que prestar contas. Ele não tem que prestar contas, ele tem que cumprir a lei, como eu, juiz, como o promotor cumpre, como todo mundo cumpre. Então, eu acho que é importante isso, e para quem não entendeu as declarações, fica a dica. É uma boa aula sobre moralidade administrativa e sobre ética. Se me convidam para praticar um crime, vai quem quer. Né? Na minha carreira, a gente fala que assombração, né, sabe para quem aparece. Nunca nenhuma apareceu para mim. Você sabe que às vezes eu sonhei. Quando eu era mais jovem, eu sonhava empreender uma assombração em flagrante. Sempre foi um sonho, eu nunca consegui. Mas é porque a assombração, ela sabe para quem aparece. Então, na medida em que você é convidado, né, ou sondado, ou induzido a praticar um crime,
você tem mais é que pegar o seu boné e ir embora. E nem diga que ele está prevaricando, porque ele não tem esse poder de polícia como ministro, né? Hoje, a senhora não acha que ele prevaricou? Não, não prevaricou porque ele não tem a função como eu tenho, como o delegado tem, como um policial tem, no exercício, né? No exercício do dever, do poder de polícia, de eventualmente autuar alguém em flagrante e responder ou porque fez em excesso ou porque deixou de fazer. O excesso é abuso de autoridade ou deixar de fazer quando a lei determina que você faça, que é o prevaricar. Então, mas eu acho que isso, a sociedade está assistindo um show do que é uma polícia judiciária, ou pelo menos como ela deve se comportar, e um show do que é uma pessoa que tem comprometimento, né, com a democracia, com a república, que eu acho que é o que está faltando nos homens. Né? A palavra, eu sempre falei que se eu fosse alguém nessa vida, eu escreveria no céu 2 palavras. Uma é atitude e a outra é comprometimento. Talvez o que as pessoas tenham nesse momento percebido é que os delegados de polícia, quando ingressam na sua carreira, e eu já assisti isso, tem até a nossa foto nessa live aqui, é nesse comprometimento, onde todos os delegados no último concurso ficaram em pé dentro do Palácio do Governo e se comprometeram, né, fizeram uma promessa de cumprir a lei e a Constituição, a mesma que faz um juiz de direito. A nossa posse, como a deles, nós nos comprometemos em cumprir a lei, a Constituição e a lei. É só isso que a gente tem que fazer. E é interessantíssimo a gente estar vivendo um momento onde um delegado tem que explicar que, olha, gente, eu só estou cumprindo a lei e a Constituição. Quem não está fazendo o que deveria fazer, não sou eu, polícia judiciária. Eu acho importante isso. A sociedade está prestando atenção. A sociedade está vendo o movimento. E a sociedade está vendo mais. Está vendo aqueles que não estão se movimentando, só, né, vestindo a carapuça. É bom isso. Viver numa democracia é muito bom. É muito bom. Eu acho que a polícia vai sair maior. Eu acho que na guerra, eu acho que é nesses momentos que a polícia vai sair maior. As pessoas estão entendendo o que é o papel da polícia judiciária, qual é a função da polícia investigativa, e todo mundo que tiver um pouquinho de juízo e pensar num mundo melhor, vai querer que a polícia seja assim, com autonomia, né, trabalhando para esclarecer aquele crime em relação àquelas pessoas frente ao poder judiciário. Porque é assim que as coisas funcionam. E quem eventualmente sair, né, desse viés, desse trilho, que responda por ele. Nós temos grandes delegados de polícia. Seja na Polícia Federal, seja na Polícia Estadual de São Paulo, seja nas polícias desse país inteiro. São 27 estados. São delegados de polícia, na sua maioria, apaixonado, compromissado, né, com o combate à violência, com estruturando um país melhor, sempre dentro de autos de inquérito policial. Hoje o inquérito com a presença de um defensor, né, apresentado ao Ministério Público, que tem a titularidade da ação penal, e sempre a presença levando isso ao Poder Judiciário. O exercício é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Talvez eu falo com você e até me emociono, essa crise institucional que nós estamos vivendo faça as pessoas perceberem que não dá para viver sem uma polícia judiciária autônoma. Que sempre foi o que eu defendi. Onde assina? Onde que eu assino tudo isso? E olha, quando eu falo isso, eu falo com muita tranquilidade, porque a minha investigação é no órgão especial. Então eu quero uma polícia, na verdade eu quero só que se cumpra o papel que está na Constituição Federal para a sociedade, né? É ela que tem que perceber que não existe dono de polícia, né? Que a polícia é uma polícia de Estado. Passam-se os governos e a polícia fica lá. E a gente fala isso brincando, né, até ironicamente, nos cargos que são eleitos, o tribunal, o presidente é eleito,
no Ministério Público o procurador é eleito, né? Que, nossa, o fulano vai ser vai ser péssimo para o judiciário, por exemplo. Aí você vai falar, calma, só dura 2 anos. E é mais ou menos assim na política, calma, né? Passa. Mas você, que tem uma função, né, uma atribuição constitucional, fica. Eu falo brincando, mas que não é brincadeira, eu sou irônica quando trabalho, é que alguns estão autoridade. O delegado de polícia e o juiz de direito são autoridades. Está na Constituição Federal. Então é mais ou menos assim, relaxa. Muito bom. É irônico, mas é verdade. Mas é bom de conversar com a doutora Ivana é que ela fala tudo, não precisa complementar mais nada. Não! Mas é fundamental, doutora, essas suas pontuações e reafirmar, como a senhora disse, a gente está em épocas em que a gente precisa muitas vezes reafirmar o óbvio, né? Isso que a senhora está dizendo precisa ser dito dessa maneira, né? Para alguém que conhece, e a senhora fala com a legitimidade e a tranquilidade de alguém que conhece e acredita nisso, né? E eu entendo assim, doutora, eu vejo que o episódio que a gente assistiu, e aí quero deixar bem claro, né? Ninguém está fazendo uma defesa ou um ataque pessoal ao lado ou ao outro. Aliás, não temos nem... Você não tem atribuição de investigar e eu pelo nem de julgar, contrário, né? Aliás, é muito triste essa situação, né, que a gente vive, porque às vezes você defende um lado é porque você está contra o outro. E não, a gente não está defendendo. Não, a gente está defendendo fatos, né? A discussão é aqui acadêmica, né? Defendendo ideais, defendendo fatos e princípios, né? Agora, esse episódio, na minha concepção, ele deixa muito claro também essa cultura que está arraigada na cabeça dos governantes, quando o próprio mandatário, o próprio chefe do Poder Executivo, vem e reconhece que ele queria, sim, relatórios de inteligência da Polícia Federal. Ora, como eu não tenho isso? Ora, como eu não posso mudar o chefe da Polícia Federal, o comando da Polícia Judiciária, ao meu gosto, ao meu bel prazer? Né? Então, isso demonstra que na cabeça dessas pessoas, esse conceito de que a Polícia Judiciária é uma polícia de Estado e é uma polícia que não lhes pertence, mas pertence à sociedade, pertence ao Estado de Direito, isso não está nem um pouco claro. Pelo contrário, eles não fazem nem ideia desse tipo de conceito. Então, a sociedade é que precisa perceber a importância de algo assim e passar a defender isso. Porque se a gente depender de que aqueles da classe política, aí não estou colocando só o Poder Executivo, Poder Legislativo, toda a classe política, a má classe política, né, que pode ser alvo de uma investigação e que pode ser alvo de uma polícia judiciária forte, nunca vai lhe ser interessante fortalecer essa polícia que possa vir a lhe causar problemas, a ser uma pedra no sapato deles, né? Então, eu entendo que só a sociedade civil organizada, a população, que é a detentora legítima dos nossos direitos, né, e de todo o poder, é que pode exigir essa cobrança e promover essa cobrança, né? A gente vê tantas passeatas aí, pessoal tão aguerrido pedindo, por exemplo, a volta do regime militar, né? Enfim, vamos entrar no mérito, cada um tem o direito de achar e defender o que quiser. Mas por que não defender algo tão importante para as nossas instituições, para o avanço da democracia, como a autonomia das polícias judiciárias? Aí eu vou ser a juíza, que você conhece. Aí eu acho que é o momento de se questionar qual é a nossa parte nessa discussão. Porque se existem pessoas que, por exemplo, acham normal se dizer o dono da polícia ou querer um relatório, veja bem que nós estamos falando em atribuições administrativas, né, e atribuições de polícia judiciária. Então, o relatório do delegado de polícia numa investigação, ele não vai para a mão do chefe do Poder Executivo, ele vem para a mão do Poder Judiciário. É assim que está na lei. O que o chefe do Poder Executivo normalmente tenha a necessidade, não estou nem de saber sobre fatos, é a ABIN que faz. Isso está na Constituição Federal. Se você abrir o organograma da Presidência da República,
né, do Executivo Federal, quem faz o serviço de inteligência e contra-inteligência dele é a ABIN, que não faz atos de polícia judiciária. Ele não investiga um cidadão que praticou um crime. Se você abre o Poder Executivo Estadual e coloca lá a Secretaria de Segurança Pública, o delegado-geral e os delegados de polícia, eles também não apresentam nenhum relatório de investigação ao chefe do Poder Executivo. Não existe essa linha de atribuição em âmbito administrativo. Isso não existe na lei. Não existe na lei. Quem está fazendo, eu não sei o que está fazendo, mas não está cumprindo o organograma. Como eu também não tenho nenhuma atribuição ou nenhuma função jurisdicional em administrativamente saber o que o delegado faz. Quem faz isso é a corregedoria dele. Mas um relatório de investigação nunca sobe. Ele vem ao Poder Judiciário. É assim que está na lei. E aí a gente tem que se questionar por que tem que acontecer, ou porque nós temos que vivenciar. Não é a primeira vez que acontece isso. É que antigamente a gente não tinha liquidez nem a pandemia para poder ficar sabendo de tudo que acontecia. Isso não é um fato isolado. Tristemente falando, que o que o ministro Sérgio Moro fez em colocar o cargo à disposição, quando entendeu que o seu superior hierárquico queria que fizesse coisa que ele, eticamente, moralmente, processualmente, e ele é bom em processo penal, porque ele conhece prova como eu, que conheço prova há 30 anos, não me afeta, nada mais natural do que ir embora. Fique com a sua cadeira, coloque quem Vossa Excelência entender competente, porque eu não me sinto à altura do cargo. Eu seria bem irônica. Tá difícil para mim, eu vou me embora. É mais ou menos assim. Me perdoe, mas eu não faço esse servicinho. Mas a gente tem que se questionar que deve ter gente que está fazendo. Por que a sociedade está tão fora de... Por que as pessoas acham que isso está sendo uma coisa estranha? O que foi feito é o certo. Você entende que o que leva a sociedade a questionar o que é certo? Né? Então a gente tem que, talvez, na crise, eu sempre falo que a gente aprende na crise, se questionar por que a sociedade acha em algum momento que um delegado de polícia tem que fazer um relatório de investigação e mandar para o presidente da República, para o governador ou para o prefeito. Que são chefes do Poder Executivo, não tem nenhum poder de polícia, não tem nada a ver sobre esses fatos. E no Código de Processo Penal, na Constituição Federal e na lei orgânica de cada uma dessas instituições, não existe esse tipo de contato. Não existe nenhuma flechinha levando ao outro. O que levou a sociedade, eventualmente, a achar que a polícia tem que fazer relatórios de investigação e apresentar a XYZ? Nesse caminho, talvez, e aí a gente tem que fazer autofagia, né? Em algum momento essas coisas foram normais ou naturais. E talvez a sociedade não tivesse essa leitura que, graças a Deus, hoje todo mundo tem. Por isso que eu entendo que a crise, como na guerra, ela exibe os ferimentos. E é engraçado isso. Você sabe, você como delegado, melhor do que eu, pra gente ver corpo, cabeça, eu que em rebelião, língua pendurada, eu tenho medo de ver. Tem medo de ver foto de coisa feia? Por quê? Porque me dá aflição. Tudo bem. Mas para nós que temos a obrigação de ler, como é que o juiz vai julgar um processo de júri sem ver a foto do morto, por exemplo? Como é que ele vai fazer lá a sentença de pronúncio? Tem que ver. Tem que abrir aquelas fotos. Eu lembro, agora eu vou contar uma fofoca, que eu fui juíza de júri muitos anos. E aí eu levava para casa os processos eram físicos, e os processos 5, 6 volumes, processos de júri, são os nossos alunos aí sabem que são 2 tipos de procedimento, agora vai ter mais 3, né? Porque o nosso Código de Processo Penal só alarga. E são processos enormes. E dentro dos processos tinha foto, né? E aí o que eu fazia? Eu levava para casa, só que eu não colocava, eu colocava os processos lá na lavanderia. Porque era tanta foto de sangue, gente morta, pedaço de... que eu não queria que aquelas fotos, olha só que bobagem. Mas eu levava para casa, estudava e depois, de vez eu guardar o processo no escritório, eu levava o processo lá para a lavanderia, deixava em cima da máquina. Energia, né? Energia. A energia. Mas as feridas,
A gente tem que, talvez não precisa abraçar a ferida, mas tem que entender, né? Tem que ver sim, tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? Com as declarações lá, na verdade é um depoimento, né? De uma das testemunhas do ex-ministro da Justiça, é mais ou menos isso, ele está rasgando o que é uma função, um cargo de confiança, né? Porque o cargo dele é de confiança, e o que acontecia no backstage de um cargo de confiança. Como ele não aderiu, né, às regras que eventualmente alguém acha normal para ficar numa cadeira, ele pegou o boné dele e foi embora. Ah, mas ele não denunciou nenhum crime. Mas a gente não precisa ir embora de uma situação porque não existe crime. Você pode ir embora de uma situação porque ela eticamente ou moralmente não coaduna com seus valores. Perfeito. O que ele deu hoje não foi uma denúncia a crimes. Foi uma aula de ética e moral. Eu não vou aderir àquilo que eu sei que não está dentro, né, das funções a que eu fui convidado a fazer. Eu fui levado para fazer um trabalho onde eu queria, né, levar moralidade e justiça à política. A política continua a política. Então eu pego a minha moralidade, eu pego os meus valores e vou-me embora. As pessoas não precisam nem concordar com isso. Mas é importante as pessoas verem que ainda existem homens corajosos que largam uma cadeira para cair no meio do mar aberto. A gente assiste, aqui na Polícia de São Paulo, pessoas só saindo de uma cadeira para pular em outra. Eu quero ver você sair de uma cadeira e pular no mar. Né? E é nessas horas que a gente vê quem está, né? E quem não faz diferença nenhuma. Eu acho importante isso. Eu acho que a polícia vai sair maior de tudo isso. Eu acho que o Estado vai sair maior de tudo isso e a democracia também. Eu sempre falo que a vida é feita de escolhas, né? E as pessoas têm o direito de escolher. Nós temos o direito de concordar ou não. Mas é o que você falou. O que nós estamos vivendo, onde a gente tem que falar o óbvio, né? Que a polícia tem que ser autônoma, que um delegado tem o dever de investigar, né? Que ele tem que cumprir a lei, que ele né? Já existe corregedoria, já existe polícia judiciária, já existe poder judiciário, o Ministério Público, a vítima, o réu, todo mundo faz parte do processo, né? Que esses meios de freios e contrapesos já são naturais da nossa carreira. Né? É isso. Eu acho que a reflexão hoje está na cabeça de cada um. Que, por exemplo, tem cargo de confiança e se questiona com alguma ideia que eventualmente não aceite e deve estar se perguntando, caraca, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu acho isso muito bom. Eu acho isso muito bom. Nós estamos tendo uma aula. Quando foi que esses loucos deixaram de se preocupar com algo tão importante como a cadeira, com tão precioso e sagrado, né? Tem uma geração de loucos aí que não estão se importando mais com cadeira. Tem uma geração de loucos, como a senhora fala, que estão querendo viver do olerite, né, doutora? Pois é, né? E nem é um olerite que chama tanta atenção assim, né? Mas eu acho que são valores. Todo mundo que está sabendo disso, amanhã isso vai sair. Hoje eu falei na Veja, falei no Estadão, falei no Globo, falei na UOL. Todo mundo que quer entender o que é essa estrutura, nem os órgãos de imprensa e as pessoas falam, eu escuto assim, você se dá muito bem com a imprensa. Não, eu falo com a imprensa, eu gosto da imprensa. Eu acho que numa democracia, a imprensa é a luz, é o sol. Você pode não gostar, você pode usar óculos, você pode nem sair, né, colocar um chapéuzinho. Você pode fazer do jeito que quer. Só não dá para esconder o sol. Né? Então ela vai e conta a leitura que ela tem. Se você concorda ou não concorda, é um outro viés. Mas o que é importante, as pessoas, a imprensa, ela vai e ela esfrega na cara das pessoas assim, a situação. E você pode não concordar com aquele olhar. Pode concordar, pode aderir, pode não aderir, pode rasgar, pode não ler, pode nunca mais assinar o jornal, você pode tudo.
Mas o que só não dá é continuar escondendo debaixo do tapete. Entendeu? Então, eu acho que amanhã esse vai ser o assunto e a lição é essa. Pelo menos o que eu enxergo é isso. É que, nossa, mas ele não falou nada. Ele falou, não, ele não tinha que falar. Ele só contou o porquê que ele foi embora. Quem vai dizer se houve crime ou não é o Ministério Público. É ele que vai denunciar ou não. E é isso que um delegado faz o tempo inteiro. O delegado não inventa crime. O delegado não levanta de manhã e acho que eu vou instaurar um inquérito. Acho que eu vou fazer um auto de prisão em flagrante. Não é isso. Por isso que é importante o delegado. Porque o olhar do delegado, ele é o primeiro garantidor da Constituição Federal. É ele que diz no primeiro momento se aquilo ou não tipifica uma conduta do Código Penal. Né? E é isso que as pessoas têm que valorizar. Eu falo, em todo esse episódio que nós estamos assistindo, a gente vai ter uma polícia judiciária melhor, discutir isso em PEC, né? Para quem ainda tem dúvida, eu dou uma ideia. Se questione. Por que será que não querem uma polícia? Então vamos de trás para frente. Por que será que não querem uma polícia autônoma? Porque quem tem interesse de ver uma polícia desestruturada? Por que será que a polícia não tem a tecnologia de última geração? Para quem tem dúvida, né, e poderia perguntar, mas professor Ivana, mas por que essa necessidade de uma polícia autônoma? Então a gente faz o inverso. Por que não? A quem interessa um poder judiciário fraco? A quem interessa um Estado de Direito que tem cara e cheira a ditadura? A quem interessa uma polícia judiciária que não pode investigar? Que cada investigação tem que mandar um relatório. Porque é só me falar. Eu vi que o Sanini entrou aqui, meu querido, amado. Vamos escrever, então, aonde que do Código de Processo Penal está lá. Quando relatado o inquérito policial, no prazo, um prazo impróprio, o delegado de polícia remeterá os autos ao Poder Judiciário. Não vejo lá no inquérito, nesses artigos, remeterá cópia do relatório ao chefe do Poder Executivo. Tem? Então, se não tem, é porque não é para fazer. Porque nós, operadores do direito, só podemos fazer o que está na lei. Isso é o que diferencia a nossa função. Então, para a sociedade que eventualmente se questione, e tem gente que questiona, você sabe que, para que a polícia quer autonomia? Já vi um monte. De vez em quando uns jabutis sobem assim, você vê, numa jabuticabeira tem lá um jabuti, tem umas coisas que aparecem tentando, e se questiona, mas para quê? Querendo colocar na cabeça da sociedade que essa autonomia seria para o mal. Nunca. Nunca. O que a autonomia da polícia, o que a autonomia na polícia vai sempre importar, nunca é o mal. É exatamente, é a garantia dela melhor cumprir o que a lei e a Constituição já determinou. Entendeu? Mas é engraçado isso. Eu acho que as pessoas podem se perguntar sobre isso. Né? Eu já vi, juízes me questionam sobre isso. E eu falo isso com muita naturalidade. Por exemplo, quando eu assisto hoje, e até falei isso agora para o Estadão, sobre o crime, uma imputação de crime de denunciação caluniosa. Eu falei, você sabe que eu preciso voltar a estudar. Porque o crime de denunciação caluniosa, ele só apareceria depois de tudo isso que nós estamos narrando, ter sido julgado improcedente. Eu primeiro preciso, né, investigar e julgar essa conduta para lá no final, eventualmente reconhecida a improcedência dessa acusação, eventualmente começar a perquirir a conduta, né, ou a realização de um crime de denunciação caluniosa. Eu não começo processando denunciação caluniosa para depois eu dizer... Gente, daí você fala, será que eu tô tão ruim? Ou tem muito escoteiro em mirim querendo aparecer nessa... Porque você fala, gente, mas como assim investigar a denunciação caluniosa antes de investigar a conduta criminosa que foi imputada? Não houve essa imputação. Mas você entende que é por isso que a polícia tem que ser autônoma?
Porque quando chega um documento desse, vai falar, aqui por engano, né? Ou por partes. Ou vamos dividir isso por partes. É isso que a gente tem que falar e é isso que tem que discutir. Mas eu sou uma poliana. Eu tenho certeza que a Polícia Judiciária vai sair maior que tudo isso. Eu acredito nisso também. Então. E tenho um grande orgulho do ministro que saiu do seu cargo para defender a Polícia Judiciária. É exatamente o que eu faria. E eu acredito que tem uma outra situação que todo esse episódio descortina, que é a necessidade dos nossos agentes públicos, das nossas autoridades públicas, principalmente aquelas eleitas, aquelas detentoras de um mandato de representação popular, que não basta elas serem honestas, não basta elas não praticarem atos de corrupção. Elas têm que ter o combate à corrupção como prioridade. Porque muito se diz, ao defender supostamente o presidente, que, ora, nós vivemos outras situações, outros presidentes, ou outros governos, em que a corrupção era generalizada. Né? Hoje nós não temos essa corrupção generalizada, nós estamos vendo somente uma interferência política na Polícia Judiciária. Mas interferência política essa que, por si só, caracteriza um não compromisso com o combate à corrupção. Porque aquele que efetivamente tem a combate à corrupção entre as suas prioridades não pode abrir mão da autonomia da Polícia Judiciária. Né? E me parece... mais ou menos... desculpa, pode falar, pode encerrar. Pode não, por favor. Mas é mais ou menos a leitura que os delegados de polícia, e eu, logicamente, como uma juíza, é que as pessoas têm que saber que corrupção não é troca de favor por dinheiro, meu amigo. Qualquer vantagem indevida, e quem sou eu para ensinar, para falar isso para delegado de polícia? O tipo penal de um ORCRIM, por exemplo, o tipo penal da corrupção ativa é qualquer vantagem indevida. A corrupção não está afeta a troca de favor por dinheiro, pelo amor de Deus. Então, quando você discute corrupção e atos de corrupção, necessariamente não é troca de favor por dinheiro. Troca de favor por cargo, o deixar de fazer, o quebrar um galinho, o um nepotismo inverso, né? As pequenas você faz isso, eu arrumo um emprego. Tudo isso são atos de corrupção. A sociedade ela tem que talvez fazer uma leitura, ou talvez a gente não esteja sendo muito claro, eu e o Samini nas nossas aulas, né, aula de direito penal, a corrupção não se encerra em troca de favor por dinheiro. Nunca. A troca de favor também são atos de corrupção. E quando a gente discute, por exemplo, nesse viés que você coloca muito bem, sempre com um olhar crítico, que o outro governante fez, eu só chego à conclusão que eu tinha um problema e agora eu tenho dois. Né? E no direito penal, tá aí o Sanini, não existe compensação. Não trabalha com créditos. Nem por outra vida você pode compensar, que nesse também não. Não trabalhamos com créditos e débitos. Né? Não existe... Você entende que é uma leitura que a gente fala assim, mas como é que é? Você entendeu? Eu tinha um governo, agora eu tenho... A conclusão é que eu tinha um problema e agora eu tenho dois. E o fato de um ter sido condenado não gera, né, uma excludente de responsabilidade no outro. Eu acho que a sociedade ela tem que... Talvez eu acho que a gente tenha que debater mais sobre isso. Quando a gente fica se perguntando e você... Puxa, caramba, Gustavo, a gente tem que ficar aqui falando óbvio. Talvez o óbvio não estivesse claro. Não estivesse claro. E talvez a culpa disso seja nossa. Eu sempre tento descobrir... Tá certo. Por que eu tenho que fazer isso? O que eu vou aprender com isso? Qual é a lição que a gente tem que tirar disso? Eu acho que a nossa lição estávamos aquém, né, do que as pessoas esperavam. As pessoas não estavam entendendo direito qual é a importância da autonomia da polícia judiciária, de um delegado de polícia à frente de uma investigação, onde ele, delegado de polícia, que preside aquela investigação criminal, responde por fazer com abuso e responde por não fazer quando prevarica. Ou seja, nós respondemos sempre. Ou porque faz demais, ou porque não faz. O delegado e o juiz sempre respondem. E talvez a gente não tenha tido a oportunidade, ou talvez não enxergássemos
a necessidade de se colocar de forma mais clara, escrevendo, falando, palestrando, dando aula, colocando, né, para a sociedade. A gente vive numa sociedade, nós somos em 209 milhões de habitantes, 8 milhões de metros quadrados. É um país que é um continente, com uma diferenciação política, geopolítica, econômica absurda, né? E talvez a gente esteja falhando no diálogo. As pessoas estão percebendo, nossa, a polícia precisa ser autônoma. Sim, precisa. Porque isso acontece no Palácio do Governo, acontece aqui na esquina e acontece lá no interior do Nordeste. Acontece. Tomadas as suas proporções, né, o perigo é sempre iminente. E talvez a gente esteja falhando em falar sobre isso. Eu acho que a nossa Polícia de São Paulo, agora já falando com o meu carinho que eu tenho pela Polícia Judiciária do Estado de São Paulo, que é quem eu trabalho de mais de perto, mudou muito. Eu vejo porque eu conheço a polícia há 30 anos. E a polícia mudou muito. E mudou muito graças a essa geração. Mudou muito de 15 anos para cá, quando o olhar dos delegados mudou. Hoje eu tenho delegado que escreve, delegado que dá aula, delegado que fala, delegado que, quando eu vou para o norte, para o nordeste do país, eu divido a fala com eles. No PNLD, que é o Plano Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que é do Ministério da Justiça, a maioria dos delegados são ou delegados federais ou delegados de São Paulo. Então eu tenho muita honra de levar os nossos delegados, de dividir, né, a minha fala com delegados daqui de São Paulo. Delegados daqui de São Paulo dando aula no país sobre metodologia de combate à lavagem de dinheiro e de corrupção. Isso é uma prova que a nossa polícia mudou muito. E somos nós que temos que fazer essa mudança. Fantástico. Doutora, o tempo voou quando a conversa é boa, quando tem muita informação, passa rápido. Daria para ficar mais 2 horas aqui falando, mas não. A senhora tem mais o que fazer também. A gente tem 3 minutos. Eu queria terminar fazendo uma breve provocação. Tem 2 minutos. Rapidinho. Me parece muito claro que o legislador constitucional, ao dispor toda a nossa engenharia de persecução penal, ele deixou muito claro a figura do Estado julgador, do Estado acusador, Poder Judiciário, Ministério Público, e do Estado investigador, que seria a Polícia Judiciária, presidida pelo delegado de polícia, que por meio dos inquéritos policiais, que é um instrumento imparcial, sem compromisso com a acusação ou com a defesa, né, que tem caráter preparatório da acusação, ou até mesmo um caráter de preservação de direitos, e ainda um caráter restaurativo. Uma homenagem aqui ao nosso professor Sani, meu amigo, que fala sobre isso. Né? Mas me parece que o legislador constitucional falhou ao incluir essa polícia judiciária no artigo 144 sob o guarda-chuva, sob a égide do Poder Executivo. Né? E não, talvez, dentro do Poder Judiciário ou até mesmo nas funções essenciais da Justiça, como a exemplo do Ministério Público, da Defensoria, das Procuradorias. Né? Como vencer essa barreira, doutora? O que a senhora entende que nós devemos lutar quando se fala de autonomia? É um caminho, né? Na verdade, isso foi uma escolha do legislador quando a gente vai estudar a história da polícia e ler, né, para quem gosta, para os nossos seguidores, dá um Google, que não sejam os nossos alunos e delegados de polícia, sabe que a Polícia Judiciária ela nasceu dentro do Poder Judiciário. O juiz de direito era quem investigava. Né? E isso foi uma opção do legislador de tirar do Judiciário. Historicamente foi se afastando